Muito obrigado ao município de Uberaba pelo convite, obrigado ao Instituto de Previdência também. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre previdência complementar, em especial previdência complementar do servidor público. Estou na presidência da Previcon, que é a fundação pública criada pelo Estado de Minas Gerais e que tem como missão gerir o Fundo de Previdência do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça Militar, dos servidores civis deste tribunal, do Estado de Minas Gerais. E eu vejo que os senhores, como outros tantos municípios, estão com a missão hercúlea: fazer a reforma da Previdência e também instituir de forma obrigatória a Previdência complementar no seu município. Eu digo isso porque no último ano, em que pese a Covid e graças à tecnologia, eu tenho feito aí, fiz uma centena de palestras para diversos municípios, não só de Minas Gerais, mas também como de outros estados. Todos estão com o mesmo problema na mão. Todos estão com a mesma dúvida. E a gente tem que tratar desse assunto em três grandes temas. O primeiro é o servidor público, né? O que vai acontecer comigo doravante, que eu acho que é a dúvida de todo mundo, pelo menos da maioria que está aqui presente. Segundo é a ótica do Instituto, do RPPS e do município. O que essa previdência complementar traz de bom, do que ela traz de ruim? O Narlon, subsecretário Narlon, já trouxe para a gente ali, alguma tela falando de vantagens para o servidor, vantagens para o município. Mas olha, eu vou dizer para vocês que é um trabalho dificílimo, porque há que se respeitar uma balança. Não pode ser bom só para um dos lados. E isso é quase impossível, mas é factível de ser feito, né? E de você pesar aquilo que é bom para o Instituto, aquilo que é bom para o município e aquilo que é bom para o servidor público. O Brasil mudou. Nos últimos anos a gente tem visto, nas últimas décadas a gente tem visto diversas reformas da Previdência. A reforma da Emenda Constitucional 103 não foi a única, ela foi a última que se teve. Trago para vocês uma péssima notícia: haverão outras reformas da Previdência, tanto na União quanto do Estado, porque ainda há questões estruturais a serem tratadas. O Brasil mudou tanto, e eu digo aqui que a expectativa de vida. O brasileiro está vivendo muito mais, e houve um boom enorme dessa expectativa de vida nas últimas décadas aqui no Brasil. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Minha avó, infelizmente, faleceu 2 dias antes de completar 99 anos de idade. E eu tinha conversado com ela um tempo atrás. Eu trabalho com Previdência Complementar há 21 anos. E eu perguntei: vó, você esperava viver até que idade? E ela falou: até uns 65, que é mais ou menos a idade que a minha mãe morreu. E a minha mãe morreu velhinha. 65 anos, gente, nos anos 30, nos anos 50, nos anos 60, a pessoa era velhinha. Hoje, 65 anos de idade, 70, a pessoa está trabalhando, a pessoa está produzindo, a pessoa está jogando bola, está viajando. O mundo mudou nesse sentido, mas isso traz uma vantagem, ótima, boa notícia, vamos viver mais. Mas para nós da Previdência traz uma preocupação gigantesca, que tanto o regime geral quanto os RPPS, até mesmo as entidades de previdência complementar, elas vão ter que pagar mais benefício. Gente, olhem o que aconteceu na reforma federal, na reforma do Estado. A gente fica pensando só em aposentadoria, mas a aposentadoria não é o único problema que traz a reforma. E a invalidez? E a morte? A gente se esquece que a gente pode ficar doente. A Covid veio provar, de uma forma absurda, que isso acontece do nosso lado, a qualquer hora, a qualquer momento. A gente pode morrer. E os benefícios, tanto na área federal quanto no Estado, para benefícios de invalidez e para benefícios de morte, eles foram extremamente reduzidos. Então vejam bem, na hora que vamos falar do servidor, na hora que o servidor estiver precisando mais, ou a família do servidor estiver precisando mais, no momento de invalidez, de uma doença, comprar remédio, etc., ou no momento da morte, para deixar aqui um benefício para os seus familiares, vocês vão receber menos. Sabe qual é o sinal que está nos passando? E isso é até mundial, mas nacional há muitos anos.
Infelizmente, cada vez mais a nossa aposentadoria vai depender do nosso próprio esforço. Essa é uma verdade que está aí. O Estado não vai mais conseguir fazer como fazia nos anos 70, nos anos 80. Eu estava conversando aqui com o Davi, né, da MAG Seguros, como era nos anos 70, como era nos anos 80. Para se aposentar, era a média das últimas 36 contribuições, não tinha fator previdenciário. Tudo mudou, gente. Tudo mudou. E agora o município tem uma obrigação, porque até então era uma faculdade. E a Constituição dizia que era uma faculdade, mas também dizia, olha, para administrar a previdência pública, a previdência do servidor público, as entidades têm que ter natureza pública. Isso foi na emenda constitucional 41. E aí as entidades foram criadas, a FUNPRESP da União Federal, a Previcom Minas aqui dos servidores do Estado de Minas Gerais, a Preves do Espírito Santo e outras, todas elas com natureza pública. Tem regramento específico para essas entidades de natureza pública. Sabe por quê? Porque elas administram dinheiro público. Lembre-se que na Previdência Complementar do Servidor Público existe o patrocínio. Há uma contribuição do servidor, mas há uma contribuição paritária também do ente público. Essa alteração, a princípio, vai atingir a todos os servidores aqui do município de Uberaba, na hora que a lei passar, né? O Narlon acabou de nos avisar. Uberaba, vocês têm até 31 de março para aprovar a lei. É uma correria, né? Vai atingir a todos? Eu não conheço o texto da lei, mas se for aquela minuta que a própria subsecretaria apresentou no guia para entes públicos, não. Vai atingir aqueles servidores novos que forem concursados daqui em diante, estarão submetidos ao regime de previdência complementar. No entanto, tomem cuidado, na Constituição da República há a garantia da migração. Se o ente público cria uma entidade, cria a previdência complementar, o servidor público tem direito constitucional de migrar. Isso, vou dizer, aí eu falo como advogado, prevendo ou não a sua lei. Ok? Então é óbvio que você tem que trazer, pensar, o grupo de trabalho que está fazendo, agora acho que já está na Câmara, né, a lei daqui do município, né, tem que pensar em outros detalhes. Na hora de aprovar a lei também tem que trazer elementos para a saúde do plano. Você tem que prever a migração, você tem que estudar a possibilidade do benefício especial. A União fez, o Estado de Minas Gerais fez, porque é a lógica, né, aqueles que já são servidores, que ganham acima do teto. O teto hoje, a grosso modo, R$7.000, tá? E que contribuíram para o Instituto do município em valores superiores ao teto, e agora ele quer migrar de regime. O que acontece com esse dinheiro, né, que eu contribuí acima do teto? Então, o ente público, se quiser, ele pode fazer um benefício especial para incentivar a migração. Bom, dentro desse todo cenário, a Previcom, que é a fundação do Estado, nós aprovamos junto à Previc o Preve Mais. O Preve Mais, que é o plano exclusivo para entes públicos. Nós já temos aqui 2 municípios mineiros que já estão conveniados conosco. É o município de Betim e o município de Muriaé, ali da Zona da Mata. Betim já aprovado pela Previc e Muriaé ainda aguardando aprovação pela Previc. E olha, lembre-se do prazo lá de junho, que o subsecretário Narlon estava dizendo, para aprovação, cuidado que demora um pouco, tá? Na hora que você selecionar a sua entidade, assinar o convênio e for para a Previc leva o seu tempo. E mais, a Previc está tendo muito trabalho, está chegando muito convênio para ela aprovar. Porque todo o Brasil está tendo que fazer isso ao mesmo tempo. Então, olha, quando a gente tem essa entidade nova, o secretário Narlon já falou, né, sobre essas regras específicas aí da Previdência Complementar. A gente já sabe que é obrigatório, emenda constitucional 103. Mas olha, o que vocês têm que prever aqui na sua lei? Você tem que prever a possibilidade dessa migração. Você tem que prever a possibilidade de servidores aderirem ao plano, mas de forma facultativa. Servidores que ganham abaixo do teto. Mas, Armando, qual que é a vantagem? Primeiro, a poupança providenciária, mas segundo, ter acesso a um seguro de vida ou o seguro de invalidez muito mais barato do que o de mercado, porque é uma pólice coletiva. Na Previcom nós temos centenas de servidores estaduais que ganham abaixo do teto e que aderem à Previcom para ter uma poupança, é claro, previdenciária, mas também para ter acesso ao seguro.
Porque eles viram que na reforma do Estado, em caso de invalidez ou em caso de morte, os benefícios, no primeiro caso, vai reduzir para 60%, no outro é 50%, mais 10% para cada um dos seus beneficiários. Eles viram que aquele valor vai reduzir. Isso é importantíssimo, gente, para aposentar. A aposentadoria é um caminhar. Você tem que caminhar para chegar lá para se aposentar, né? Então essa proteção, ela é importantíssima. A sua lei tem que prever qual que vai ser a contrapartida do município. O Estado de Minas Gerais, ele vai até 7,5% daquilo que ultrapassa o teto. Então, se um servidor, por exemplo, aqui ganha 10 mil reais, 7 mil é o teto, 3 mil reais é meu salário de contribuição para a Previdência Complementar, ok? Esses 7,5% vão incidir sobre aquilo que ultrapassa. Você tem também que ter uma autorização para uma entidade administrar o seu plano. O subsecretário Narlon também falou. Você teria, a princípio, a possibilidade de criar uma entidade própria, mas hoje em dia isso não é viável. A própria Previc exige que essa entidade tem que ter 10 mil participantes. É mais do que o número de servidores que Uberaba tem. Então, mesmo as cidades, os municípios maiores, Belo Horizonte, por exemplo, a lei de Belo Horizonte não prevê a criação de uma entidade. Ela prevê a adesão a uma entidade já existente, que é a ideia que todo mundo está seguindo, porque isso é bom, porque você dilui o custo. Esse plano se chama multipatrocinado, porque vários municípios podem patrocinar o mesmo plano. Você vai diluir o custo da manutenção desse plano de previdência, que é caríssimo, entre todos os benefícios. E mais, você tem que ter uma autorização na lei para adiantamento de despesas. Tá? Adiantamento quer dizer que lá no futuro o município recebe de volta quando o plano entrar em equilíbrio. Bom, aqui no estado de Minas Gerais, a Previcom foi criada em 2014. Entrou em efetivo funcionamento em 2015, porque foi quando o plano foi aprovado pela Previc. Tudo que uma entidade de previdência complementar, senhores, quer fazer ou pensa em fazer, depende de aprovação pela Previc. Quero alterar meu estatuto. Os patrocinadores têm que concordar e têm que alterar na Previc. Eu quero alterar meu regulamento. Mesma coisa, aprovar na Previc. Eu tenho um convênio com o Uberaba. Previc também tem que autorizar. Então vejam, a Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais, ela está submetida a regras federais, de controle e de existência. Tudo que a gente vai fazer, dependemos de seguir a Lei Complementar 108, a Lei Complementar 109, resoluções do Conselho de Previdência Complementar e instruções da Previc. O modelo de nosso plano é o que nós chamamos de contribuição definida. Contribuição definida quer dizer que nós não temos déficit autorial. Porque eu não digo para o participante, eu não garanto ao participante quanto que ele vai receber. A gente faz simulações. E isso, gente, é importantíssimo essa compreensão, porque muda totalmente aquilo que nós estamos acostumados no regime geral e no RPPS. Aqueles que que entraram no serviço público até dezembro de 2003, integralidade e paridade. Aqueles que entraram depois, aquela regra, né, 80% das últimas remunerações desde 1994. Então você tem como calcular aquele benefício. E aí você obriga ou o regime geral ou o RPPS a pagar aquele benefício. Isso cria déficit atorial. Déficit atorial dos regimes próprios hoje no Brasil é de 7 trilhões de reais. Ok? 7 trilhões de reais. Alguém perguntou por quê? Por que tem o déficit? Bom, primeiro é essa questão específica desse déficit. Tá? Cada vez mais os institutos estão sendo obrigados a pagar mais benefícios que o brasileiro está vivendo mais. Então, olha, há pessoas que se aposentavam aí nos anos 60, se aposentavam com 45 anos, não tinha limite, né? Mas a expectativa de vida era 60, 65. Então você pagava 20 anos de benefício. Hoje há casos, inúmeros casos, antes agora da criação pela emenda constitucional 103 do limite, né, mínimo de aposentadoria, de pessoas que contribuem menos e estão em fase de benefício, vão receber por 30, por 40 anos. E quando morrem ainda deixa o beneficiário. Deixando o beneficiário, o instituto ou o regime geral ainda tem que pagar mais. E o que aconteceu na base, gente? Até os anos 80, 4 brasileiros nasciam com vida, um por mulher. Hoje,
1,5, 1,7, 1,5. Então nós diminuímos a base de entrada. Aquela história do regime geral, que é também do RPPS, né, do Pacto de Gerações, né, que a base trabalha para manter os benefícios de quem está aposentado, ela funciona quando é uma pirâmide. Mas nós já estamos virando um baú, um barril. Porque a base está reduzindo, o meio aqui hoje está grosso, mas vai virar o vórtice, vai virar o contrário. Então, é óbvio, há outras razões, que aí tem que olhar cada um, né, para dizer de déficit de cada um dos institutos, mas basicamente é isso. Bom, pode passar, por gentileza. Esse prazo para a instituição, né, foi interessantíssimo. Em 12 de novembro de 2019, por coincidência, eu estava fazendo a palestra no Tribunal de Contas para municípios, para os RPPS, não sei nem se Uberaba estava presente, e exatamente no dia estava sendo publicada a emenda constitucional 103. E eu falei, olha gente, tem 2 anos para os municípios e para os estados que têm RPPS, que não têm previdência complementar para se adaptarem. 2 anos. Ninguém lembrou que tinha eleição em 2020, e muito menos ninguém sabia que ia ter Covid. Então o prazo veio, o prazo passou, terminou em novembro de 2021, e por sorte, a Previdência, né, o Ministério da Previdência, prorrogou o prazo da CRP. Mas será que não tem ninguém mais que vai olhar se o município de Uberaba, se o município de Uberlândia, se o município de Belo Horizonte está cumprindo as regras constitucionais referentes à Previdência? Não se sabe, mas por enquanto o mais interessante é não perder essa RP, é claro, né? Então você tem mais 2 prazos, você tem até junho de 2022, para efetivamente aprovar na Previc um convênio. Perfeito? Pode passar. Em linhas gerais, né, a gente tem aqui um modelinho de lei, depois isso aí já é uma questão aqui para grupo de trabalho, né, ou para a Câmara, porque a lei que está no guia para entes públicos da Secretaria de Previdência é uma lei que atende às formalidades. Se você fizer aquela lei, ótimo, você vai conseguir constituir um regime de previdência complementar no seu município. Mas quem fez a lei não pensou na saúde do plano. Esse plano, gente, tem que ser autossustentável ao longo do tempo. E previdência complementar depende de massa, depende de gente. Se eu falar com vocês, né, que esse plano só vai ter daqui para frente de todos os meus entes, esse plano vai levar décadas para chegar em equilíbrio financeiro. Eu tenho que trazer facultativos, servidores que ganham abaixo do teto. Eu tenho também que dizer, olha, aqueles que não quiserem migrar de regime, como acontece no estado de Minas Gerais, também podem contratar um plano de benefício na Previcom. Vale a pena? Vale a pena porque é entidade fechada. É melhor do que uma entidade aberta. Compare a rentabilidade de um PGBL com uma entidade fechada. Geralmente os PGBLs, na hora que você vai olhar onde que ele aplica o recurso, aquele banco X, ele vai pegar aquele dinheiro e aplicar num fundo. Esse fundo tem lá uma taxa, né, para gerir. Ele aplica em cotas de outro fundo, que também tem outra taxa. Que aplica em cotas de outro fundo, que também tem outra taxa. Isso se chama de cascata de taxas de administração. Então, olha, na hora de escolher a sua gestora, não é só a taxa de administração ou de carregamento do plano. Os senhores têm que ver como é que vai ser aplicado o recurso do servidor e o recurso do município. Porque se for aplicado em fundos dessa natureza, que compram cotas de outros fundos, que pagam a administração em cascata, a rentabilidade vai no chão. E aqui é o regime de capitalização, gente. Regime de capitalização, a gente ganha mais ao longo do tempo na rentabilidade desse recurso do que nas próprias contribuições do município ou do estado. O secretário Narno já falou, né, dessa opção, vou passar rapidamente aqui. É inviável hoje fazer uma entidade própria, mas sim a adesão. Mas só um minutinho. Tem um detalhe aqui que eu falo mais no finalzinho. A seleção da entidade. A seleção do gestor público, do gestor que vai gerir esse plano aqui de Uberaba. Senhoras e senhores, tomem muito cuidado, especialmente aqui a Procuradoria do município. Busquem ver a legalidade do procedimento. Busquem ver se aquilo que os outros municípios e estados estão fazendo pelo Brasil respeita uma coisa chamada princípio da legalidade estrita. Quem trabalha com direito público sabe. Ato de gestão pública só pode ser praticada com lei que autorize. É diferente, né?
da empresa privada ou de nós, pessoas naturais, né? Se não houver vedação em lei, a princípio é legal. No ente público, não. Se não houver uma lei, a prática do ato é ilegal. Então, eu vou falar sobre isso para encerrar daqui a pouquinho. Então, os reflexos no RPPS, eu falei que tem que ser uma balança, né? Mas olha, a previdência complementar com migração, ela, num primeiro momento, ela vai significar perda de receita para o seu instituto. Porque vejam, se você tem servidores hoje que ganham acima do teto e os percentuais de contribuição eles incidem sobre a remuneração, a partir desse momento que o servidor migrar, os percentuais vão incidir somente até o teto. Perfeito? Mas o que acontece a médio e longo prazo, gente? É bom para o Instituto porque ele vai passar a limitar o valor dos seus benefícios a serem concedidos ao teto. E vai depender do servidor público, aquele que ganha acima do teto, fazer a sua poupança para ganhar o plus, para ganhar a mais. Olha, gente, você pode falar, mas Armando, ficou ruim para a gente. Ficou ruim para todo mundo, ficou ruim para o Brasil, né? O regime geral também está fazendo assim. Há limitação de teto, há limite de idade. Cada vez mais estão sinalizando, e olha, não é só no Brasil, você pega outros países que já fizeram reformas, já voltaram atrás, já foram para frente. Chile fez uma catástrofe, teve que voltar, né, a modelos anteriores. Mas o mundo inteiro está passando por essa experiência do envelhecimento. Nós estamos vivendo mais. Eu sempre, como tem plateias, eu pergunto, hoje, quem conhece alguém que tem mais de 90 anos? Levanta a mão, quem conhece alguém que tem mais de 90 anos? Gente, só fez essa pergunta nos anos 60, nos anos 70. A plateia olhar para mim e falar, Armando, você está onde? Ficção científica? Olha o que mudou. É muito pouco tempo em termos de civilização. Né? A gente está vivendo tanto tempo assim. Então, olha, senhores, o nosso sonho de consumo, que antes era ter um carro, era ter uma casa, né? O nosso sonho de consumo hoje é ter uma boa aposentadoria. O nosso sonho de consumo hoje é conseguir guardar dinheiro. Eu tenho um amigo que ele fala, Armando, eu tenho uma poupançazinha que chama poupança do enfermeiro. Nessa eu não mexo. Tenho a oportunidade de trocar de carro, não mexo nessa poupança. Tenho a oportunidade de comprar uma casa, um apartamento melhor, eu não mexo nessa poupança porque eu vou ficar velho e vou precisar de um enfermeiro. Então, o esforço vai ser cada vez mais nosso. Tá? Então, há esse reflexo, é óbvio que o município tem que pensar, o Instituto tem que estudar e tentar manter a balança. Porque, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu também sou gestor público, a Previconta tem natureza pública. Qual que é a razão de existir do poder público, gente? Todas as esferas. O cidadão. Perfeito? Toda a massa, toda essa organização, né, os servidores públicos, os deputados, senadores, presidente, eles só existem em razão do cidadão. Aí vamos falar do cidadão específico que nós estamos tratando aqui, do servidor público, que é sofrido, que ainda passa por aquela história que servidor é Marajá, né? E eles esquecem que é Marajá 1%. E os outros? Os outros não são, os outros estão trabalhando, ralando todo dia. Se o poder público não tem a competência de trazer para o seu servidor a melhor previdência complementar, com a melhor rentabilidade, senhores, eu não sei por que existe poder público. Eu não sei por que existe governo. É uma obrigação. Porque nós escolhemos fazer o que é mais difícil. Fazer o fácil é fácil. Fazer o difícil é difícil. Não tem outra forma de dizer isso, né? Mas nós escolhemos fazer o mais difícil. Por quê? Porque traz mais benefício. Então, há um cuidado gigantesco na hora da escolha do gestor? Nas entidades públicas, o conselho deliberativo da entidade, o conselho fiscal da entidade, tem representação paritária. Metade de seus membros são eleitos entre os participantes. Isso quer dizer que aquelas pessoas que vão ter interesse no sucesso do plano, eles estão lá participando da gestão da entidade. Na escolha, gente, experiência para administrar um plano de servidor público não é tempo de existência da entidade. Não é o quanto que ele tem de dinheiro depositado no banco. É exatamente esse tipo de governança, é você fazer a administração de previdência do servidor público.
público, você conhecer os servidores públicos, você saber tratar com o RH, com as secretarias, você saber que os servidores públicos, na sua grande maioria, ganham abaixo do teto, mas que devem ter a previdência complementar, devem ter acesso à previdência complementar, e mais, devem ter acesso à administração do plano. Sabe como é que se escolhe um diretor de entidade fechada, pública? Não é QI, não é a mera indicação mais. Resolução 35 do CNPC tem que ter processo de seleção público. A pessoa tem que demonstrar capacidade e conhecimento na área de previdência complementar. Então, o meu conselho deliberativo, que é quem escolhe os diretores da Previcon, ele não pode mais indicar, é o Armando, é o Davi, não pode mais. É seleção pública. E a Previc acompanha. A Previc pode dar bomba na seleção que você fez. Então, há uma série de detalhes que tem que ser observados nesse momento da seleção. Pode passar para a gente. Esse benefício especial, eu não sei se já está em estudo aqui no município, eu posso depois até trazer para vocês, eu tenho um levantamento de benefícios especiais que foram pagos pelo Brasil, municípios e estados. Isso é importante para aqueles que migram, os servidores que hoje estão, que ganham acima do teto e que desejam migrar de regime, ou seja, abandonar o regime atual e aderir ao regime de previdência complementar. Pergunta de ouro que todo servidor público me faz. Vale a pena, Armando? Caso a caso. Você tem que olhar o seu caso. Você tem que olhar, inclusive, como é que você é. Em relação a investimentos, em relação a gastos, a controles, etc. Você tem que olhar, porque a grande vantagem da previdência complementar, sabe qual que é? Você tem controle. Você pode aumentar a sua contribuição, você pode diminuir a sua contribuição ao longo do tempo. Você não tem uma contribuição que vai ser feita por lei e ela é impositiva. Ela tem limites, óbvio, máximo, 7,5% da contribuição do patrocinador. Mas você pode ir além de 7,5%. Se o servidor tiver condição, às vezes é um servidor novo, recém-formado, recém-empossado, concursado, está ganhando bem, ele pode no início da carreira contribuir mais. Não tem família, às vezes não é casado, A vida muda, Mas no futuro ele vai reduzir. Ele tem como controlar, como ver, porque a poupança da Previdência Complementar é privada, ela é sua. Você forma uma poupança que você entra no site e vê o extrato de quanto que você tem. E você pode chegar naquele momento e extrapolar e fazer uma projeção de quanto você vai ter. Reforma da Previdência do Estado. Aposentado agora, servidor público estadual, desde a reforma da Previdência do Estado, passou a contribuir. Servidores públicos estaduais que ganham acima de 3 salários mínimos, agora contribuem, salvo engano, com 16% do que ganham. Se eu estivesse fazendo a palestra para servidores públicos do Estado, eu ia dizer, olha, você já sabe hoje que 16% do que você vai ganhar, você vai perder. Então você já tem uma obrigação de fazer alguma coisa para cobrir pelo menos esses 16%. E isso está se tornando uma tendência. A contribuição do inativo está acontecendo em várias reformas. O município de São Paulo aprovou, há pouco tempo, saiu no Jornal Nacional, deu uma quebradeira danada lá, aprovou a contribuição de aposentados que ganham acima de um salário mínimo. Ou seja, todo mundo, Todo mundo. Então, o que eu posso dizer com certeza para vocês? O RPPS, o regime geral, ainda vai passar por outras reformas. Mesmo com a reforma que foi feita na União, mesmo com a reforma que foi feita no Estado de Minas Gerais, ainda tem déficit. Déficit anual, déficit financeiro, estou dizendo, O Estado de Minas Gerais tem que dar dinheiro para o Epiceng todo ano, todo mês, para pagar os benefícios que estão em vigor. Quer dizer, então, gente, que daqui a 5, daqui a 10 anos, vai ter outra reforma. E não dá para esperar, porque previdência complementar, ao contrário da geral e do RPPS, o tempo literalmente é dinheiro. Quem tem mais tempo para contribuir, quanto mais jovem você é, você pode fazer contribuição menor, porque a capitalização vai a seu favor. Mas se você entra no regime de previdência complementar, como no Brasil acontece, nós não temos cultura previdenciária, não temos cultura de educação financeira, as pessoas entram tarde. Na minha profissão, então, que é advogado, eu fui muitos anos advogado autônomo. Meu amigo pergunta, doutor Vicente está aqui, o doutor Vicente foi presidente da subseção
aqui da OAB de Uberaba e vai poder dizer para vocês, advogado autônomo, às vezes não contribui nem para o INSS. É ou não é, Vicente? Depois a caixa de assistência dos advogados, na hora que chega lá, velhinho, na hora de aposentar, tem que dar a cesta básica para advogado. E isso acontece em geral, nós não temos essa cultura de começar a poupar, de guardar um dinheiro. Eu vou dizer para vocês que, como tudo na vida, é hábito. Na hora que você começar a guardar um dinheirinho, fazer uma poupança, tem uma coisa que chama guardar dinheiro, outra coisa que chama investir, né? Primeiro você guarda, depois você investe. Mas essa história de guardar dinheiro, você vê o dinheirinho crescendo e você poder aprender, também é prazeroso. Não é tão prazeroso quanto tomar um chopp. Não é tão prazeroso quanto ir para a praia. Ou comprar um carro. É a vida, né? Mas, gente, é o que está se desenhando para nós no nosso futuro. Agora e para o futuro. Para as pessoas que estavam aposentadas, que agora estão contribuindo, não contavam com isso, não se prepararam para isso, mas vocês ainda estão na ativa. Preparem-se para isso. Bom, a gente tem várias vantagens da entidade fechada de previdência complementar, né? Como nós não temos fins lucrativos, o nosso foco, o nosso DNA chama-se participante. Eu não tenho que dar lucro para ninguém, não tenho que distribuir dividendo para ninguém. Então, quando eu penso na gestão da minha previdência, à medida que o plano vai crescendo, o que se espera de uma entidade sem fins lucrativos? Que as taxas vão reduzindo. Eu não tenho que ter lucro. Perfeito? E é o que acontece historicamente com as entidades fechadas de previdência complementar, que tem foco em participante. Você tem dedução no imposto de renda melhor do que aquela dedução que nós temos de 12%. Para os servidores que contribuem para a Previdência Complementar Pública, a lei federal garante dedução além dos 12%, que a gente está acostumado, né? Naquele ajuste anual, você tem lá 12%, você sabe mais ou menos o que você pode deduzir, né? Mas o servidor público que contribui para a Previdência Pública. Então, cuidado ao escolher a sua gestora. Tem que ter natureza pública. Aí ele vai poder deduzir, além dos 12%, o equivalente ao que a patrocinadora pagou para ele no ano anterior. Então, por exemplo, se a patrocinadora pagou para um servidor A R$7.000 no ano de 2021 e o servidor também contribuiu com R$7.000, que as contribuições são paritárias, esses R$7.000 também podem ser usados para deduzir no imposto de renda. Essa é uma grande vantagem. É uma grande vantagem. Ao acesso a seguro de invalidez e o seguro de morte em uma apólice coletiva, que é um seguro que o prêmio é muito mais barato do que os prêmios que você for contratar numa agência, nos seguros individuais. Tá? E eu estou me referindo aqui a capitais de cobertura bem maiores. E indiscriminadamente, por exemplo, eu tenho no estado policiais e carcereiros, pela atividade que eles exercem de risco, em geral eles sequer conseguem um seguro de vida numa agência bancária, né? Ele nega a cobertura. Na Previcon eles têm acesso. E por um preço, vou dizer que é 1/3 daquilo que se paga no mercado. Pode passar? Acabou. Acabou? Então acabou. Só a última palavra aqui sobre o processo de seleção, gente. Processo de seleção simplificado que foi criado por uma entidade chamada Atricom. A Atricom é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. Primeira informação que eu trago para os senhores especiais aqui, os técnicos do município, que nem todo membro de Tribunal de Contas é membro da Atricom. Uma nota que ela fez, uma nota técnica, ela não obriga ninguém. O próprio secretário e subsecretário Narlon, eu vou indicar para vocês no YouTube da ABRAP, a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Privada. Há pouco tempo atrás, talvez um mês atrás, houve um webinário sobre servidor público. O próprio secretário Narlon nos advertiu. A Secretaria de Previdência Complementar não indica nenhum tipo de processo de seleção. A Secretaria de Previdência Complementar não indica nenhuma gestora. Ela faz o papel, nesse momento, de divulgação, de aprendizado, de orientação, e depois previ que vai fazer o papel dela de fiscalização. O Tribunal de Contas do Estado vai fazer o papel dele de fiscalização. E o melhor de todos, o Ministério Público também.
Então tome muito cuidado, porque existe o princípio da legalidade, gente. Não se cria processo de licitação, modalidade de licitação por parecer jurídico. Isso é vedado por lei. Tomem muito cuidado, porque o risco é do prefeito. O risco aqui é do prefeito. E a responsabilidade é sua. E aqui, quem mexe com o direito público sabe, né? Vira e mexe sempre tem um criativo para o direito público. Principalmente na área tributária, fiscal e previdenciária. Alguém inventa alguma coisa, sai um parecer jurídico, aí o município A faz. Aí o B vê, olha que legal, ele fez, vou fazer igual. E aí começa o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, MP. Aí o MP vem e pergunta, peraí, como é que foi isso aqui? Qual que é a previsão legal para esse ato que vocês estão praticando? Como é que foi feito? Quem criou essa modalidade de licitação? A Tricom diz que as leis de licitação não se aplicam. A 8666 e agora a 14133. A Tricom fala que na lei específica da Previdência Complementar, a 108 e a 109, que lá tem regras próprias de contratação pelo ente público. Não tem. A 108, que é a Lei Complementar Federal 108, que regula a atividade da Previdência Pública do servidor, não existe nenhuma regra de contratação. Na Lei Complementar 109 tem o artigo 13 que fala o seguinte, olha, o documento que vai formalizar esse acordo aqui chama convênio. É só isso que ela fala, é o nome do instrumento. E, aliás, ele serve tanto para a privada, para os instituídos, como a UBPrev, por exemplo, como para as públicas. Então, há que se ter um cuidado gigantesco. Agora, depois que a lei passar, o grupo de trabalho vai fazer o seu edital, vai pensar em qual a modalidade, como é que eu vou contratar esse pessoal aqui. Eu só tenho uma recomendação para vocês. Escolham a modalidade que vocês acharem interessante para o seu município, desde que prevista em lei. Em uma reunião que eu tive com um procurador de um município, vou até dizer, município de Betim, falando sobre o processo de seleção, ele disse o seguinte, Armando, lá no futuro, se alguém me questionar como é que eu contratei, eu prefiro defender o meu prefeito dizendo que eu usei o artigo tal da lei, do que dizer que eu usei um parecer jurídico, uma nota técnica, um artigo jurídico. Não se sustentará. Nós temos aí 300 municípios pelo Brasil e alguns estados que fizeram processos de seleção. Eu vou cantar uma pedra. Posso estar muito errado, gente. Mas eu vou cantar uma pedra que depois eles vão ter que estar discutindo nulidade desses procedimentos, a não ser, é claro, que venha uma lei posterior que valide os processos que forem feitos. Mas se não houver essa lei posterior, o risco é grande. Então, o meu recado final é o seguinte, na hora da escolha do gestor, você tem duas opções, segurança jurídica ou insegurança jurídica. Optem. Querem apostar, vocês vão apostar na insegurança jurídica. Basicamente é isso que eu tenho a dizer. Pena que nós não temos mais tempo. Eu sou muito empolgado com previdência complementar, trabalho com isso há 21 anos, gosto muito de previdência complementar, acredito muito no modelo que hoje existe no Brasil. Muitas leis, muitas regras foram mudadas, nós aprendemos muito nos últimos anos, principalmente em matéria de investimentos, né? Nós hoje temos que seguir resolução do Conselho Monetário Nacional. A previdência complementar não pode aplicar em qualquer fundo, mas tem uma resolução 4661. Então, muita coisa mudou nesse arcabouço para trazer para o nosso cidadão o melhor. E o que eu indico para vocês aqui na hora de escolher a gestora, não busquem o que é mais fácil, busquem o que é melhor. Senhores, muito obrigado pela atenção que os senhores me dispensaram. Me perdoem por ter falado tão apressadamente, mas o tempo foi um pouquinho curto. Muito obrigado, boa noite, eu fico à disposição para perguntas e respostas.